Isso aí, gente. Obrigado, então. Obrigado pela participação e presença de todos. A ideia aqui para vocês é passar um pouquinho sobre conceitos, sobre a ideia de cloud. Mas note, eu não quero falar só sobre HP. Eu quero falar um pouquinho sobre conceitos de cloud como um todo. Porque hoje, quando a gente fala de cloud, enfim, tem muitas empresas que oferecem soluções de cloud, cada um com o seu estilo, cada um com a sua forma. E eu achei interessante, primeiro, dar uma nivelada, falar um pouquinho sobre cloud, falar um pouquinho sobre os desafios que nós temos hoje aqui, né? Qual que é a ideia? Eu queria passar um pano de fundo muito rápido falando sobre o mundo digital, tá? Por que a gente fala tanto de cloud hoje? Depois eu queria falar um pouquinho sobre a jornada. Quais são os desafios que a gente tem hoje quando a gente fala de uma jornada para a nuvem, quando fala para jornada para cloud? Depois eu quero falar um pouquinho sobre transformação de aplicações, que eu acho que é o mais complicado, o mais desafiador que nós temos hoje, né? E depois vou fechar com algumas conclusões, com algumas ideias, e se der tempo eu posso até abrir para uma sessão de perguntas aqui, ok? Mas se não der tempo, eu vou estar aqui também o resto da tarde, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma coisa. Começando sobre o mundo digital. Isso aqui é uma cena que acho que vocês nunca perceberam, nunca viram, né? Antigamente, a gente ia numa palestra, a gente ia num evento como esse, todo mundo ficava atento, todo mundo olhava, né? E ninguém estava prestando nem atenção no celular. O smartphone, em 2005, quase não existia. E hoje, quando a gente vai no evento, a gente vê essa nuvem de luzinhas, né, de celular, de tablet e tudo mais, né? Isso é uma tendência, isso é a tecnologia que vem evoluindo. E não é só isso, tem muitas tecnologias hoje que vêm evoluindo. Eu vou dar um exemplo prático, a gente fala sobre Facebook. Facebook, tenho certeza que a maioria de vocês tem uma conta, pelo menos já viu o Facebook alguma vez na vida. O Facebook não começou hoje, o Facebook começou faz muito tempo, passou por toda uma evolução. E eles passaram por toda uma transformação para poder se adequar ao que tem hoje, para poder se adequar às tendências, o que o povo quer, o que o povo não quer. É engraçado que hoje no Facebook eles conseguiram chegar num nível de maturidade que eles conseguem ter adolescentes, que eles conseguem ter adultos, conseguem ter crianças e conseguem ter idosos até. Exemplo, minha mãe. Minha mãe, eu nunca imaginava, ela tinha aversão ao botão. Eu falava, botão, pelo amor de Deus, o que é isso? O que eu faço com isso? Né? Hoje, além dela ter uma conta no Facebook, ficou especialista em joguinho de Facebook, manda convite para todo mundo de joguinho, né? E além de passatempo de idoso, né? Descobriu um lugar perfeito para poder xeretar a vida de todo mundo. E depois ficar comentando com os vizinhos, olha só, tal pessoa fez isso, olha, tal pessoa está triste, não tem detetive melhor que ela, né? Para depois ficar descobrindo, aquela pessoa faz aquele post vago, né? Do tipo, eu estou triste, eu estou triste. Mas nada, mas não fala por quê. Ela é expert em descobrir por que está triste. Enfim, a tecnologia traz isso. Facebook está aí, Twitter está aí, Netflix, quem não conhece Netflix, também começou por nada. Hoje já está aí, muita gente já usa. E note, Netflix faz sucesso com filmes e séries mais antigas ainda. É uma mágica isso. Uber. Todo mundo já está vendo o perrengue que o Uber está passando, mas não é novo. Há 4, 5 anos atrás eu pegava Uber fora do Brasil. Não é uma coisa nova, agora que eles estão vivenciando. E você acha que só essas tecnologias, só essas empresas que passam por isso? Todas as empresas passam por essa evolução. Todas as empresas têm desafios. Muitas empresas hoje, seja de pequeno, seja de médio, seja de grande porte, eles têm que descobrir como se reinventar, descobrir como reduzir custo, redescobrir como que cloud eventualmente pode ajudar eles. E todo mundo sabe, cloud ajuda a reduzir custos. Como? Boa pergunta. Né? Agora vem cá, quando a gente fala de organizações, note que não é só aquele servidor, não é só aquela pessoa que está cuidando da infraestrutura. Tem todo um ecossistema em volta disso. Quando a gente fala de uma mudança de servidor, uma mudança de um aplicativo, a gente tem que pensar o quê? Os competidores que essa empresa tem, os clientes que essa empresa tem, um portal. Né? Como atender o cliente interno, como atender o cliente externo, fornecedores, comunidades, se for uma empresa que tem contato com a comunidade. Como é que faz isso? Como é que eles atingem isso? Isso é um grande desafio que todos têm. Mas muitas vezes não lembram disso. Isso é muito importante de lembrar aqui. Quando a gente olha para uma empresa, tem que pensar em todos esses aspectos. Outra coisa todo mundo ouve de gerações, X, Y, Z, aí vai o alfabeto inteiro afora, né? Hoje a gente fala muito de geração Z. O ponto hoje se fala muito de geração Z, né? Mas tem pessoas que estão nas empresas hoje de outras gerações. E essas pessoas têm a ideia, têm a maturidade, têm a tendência. Como fazer essas pessoas acreditarem que elas têm que evoluir? É um outro problema também que tem que ser levado em consideração. Note, todas as empresas têm todo tipo de geração hoje. Ok?
Tem que não ir agora, né? Vamos lá. E o que o negócio vê hoje? O que as empresas veem hoje? As empresas querem, primeiro, acima de tudo, reduzir custo. Segundo, velocidade no mercado. Às vezes, uma pessoa que é responsável por produto acorda e fala assim, nossa, eu tive uma ideia genial, preciso de 10 servidores para poder fazer isso, mais o aplicativo XPTO que vai utilizar, preciso de uma conexão na internet. Não é assim, não é pastelaria. Concordo? Então, assim, as pessoas eles querem entrega de serviço rápido, que é um servidor rápido, eles querem uma melhoria na autossuficiência, ou seja, menos pessoas para ficar dependendo, para ficar ligando e falar, pô, vê isso, me vê aquilo. E eles querem coisa barata, é claro, é o principal, né? Porque a pessoa quer muito mais por menos. Como fazer isso? Cloud veio aí para tentar trazer uma solução ideal para todos, né? Agora, falando um pouquinho, como que a IT se transforma? Hoje, a gente fala um pouquinho de IT as a silo. Não sei se alguém já viu esse conceito, IT as a silo. Mas hoje as empresas, o que elas têm? Muitas delas, pequenas, médias, até grandes, principalmente grandes empresas. Aquele servidor isolado, atendendo um aplicativo isolado. E fala de mexer aquele servidor, aquele aplicativo, pelo amor de Deus, já coloquei o santinho, já coloquei ali um padre para abençoar, porque aquele servidor lá, quando para, pelo amor de Deus, e não quer mexer, porque tem medo. Então, as empresas acabam tendo vários pequenos silos, vários pequenos ambientes dentro das empresas, né, para poder atender uma demanda, um aplicativo, um negócio. Então, eles têm aplicativos, servidores, storage, network, tem toda a preocupação, tem que ter as pessoas que conhecem isso, ou contatos que conheçam isso também. E hoje se fala muito do conceito da IT as a Service. O que é isso? É o time de informática atender o negócio como serviço. O que é como serviço? Vem um louco de negócio com uma ideia genial e fala assim, olha, eu tenho um aplicativo mágico aqui que eu preciso de 40 servidores. Ok, vai te custar tanto. E fala de bate-pronto. Aí o cara, pera, eu não esperava que fosse custar tanto. E esse é a grande mágica hoje do time de informática, hoje, dentro de qualquer empresa pequena, média e grande. É tentar levar mais clareza, tentar levar previsibilidade para as pessoas de negócio que acham que tudo é mágico. Acho que tudo pode acontecer assim da hora para outra, né? Então, note, hoje as empresas eles querem serviço, eles querem se preocupar muito mais com o negócio, não querem saber se tem um servidor, se tem um aplicativo, não, querem se preocupar com o negócio, eles querem depender de um aplicativo específico que vai atender aquele negócio, e o resto, não quero saber como é que você vai me entregar. Se você me entregar 30 servidores, um storage, não importa. Eu quero uma estrutura que atenda o meu aplicativo, que vai atender meu negócio. E que vai custar tanto, e saiba esse valor antes que eu compre alguma coisa. E a jornada para a nuvem é assim, fácil? Será que eu posso pegar um aplicativo e simplesmente levar para a nuvem de uma hora para outra? Será que tudo vai funcionar? Quando a gente olha para aplicativos mais modernos, aplicativos que foram feitos recentemente, sem dúvida você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir simplesmente despluga de um lugar, coloca numa cloud, seja qual for, e tudo vai funcionar. Agora, se olha para as empresas pequenas, médias, as mais antigas, eles têm muito aplicativo antigo. Será que eu posso simplesmente pegar esse aplicativo e mandar para qualquer cloud? Não consigo, não vai funcionar. Quantos de vocês já viram empresas aqui que roda aquele servidorzinho com Windows NT4 rodando Metaframe ainda, que na hora que você chega perto, não, eu estou em pendência com o padre veio aqui o ano passado, já abençoou o servidor, eu não quero que você mexa nesse servidor, pelo amor de Deus. Acontece. Acontece. Então, assim, as pessoas têm medo de transformação, as pessoas têm medo de mudar. Eles querem coisas mais baratas, querem algo mais eficiente, querem atender o negócio, mas têm medo de mexer. Qual que é a arte nossa? Qual que é a mágica que a gente tem que fazer para poder fazer essas pessoas que têm medo da mudança começar a se aproximar um pouco e falar assim, olha, eu acho que nós temos uma oportunidade. Temos que falar de uma jornada, temos que falar de transformação, algo que tem que ser feito gradativo. E, novamente, não importa se é pequena, se é média ou se é grande empresa, tem que ser feito gradativo. Você não pode virar uma chavinha. Ninguém vai querer. E quando a gente fala desse data center orquestrado, o que é? É uma infraestrutura, não importa onde ela esteja, não importa quem esteja provendo, onde facilmente você consegue interagir com essa estrutura para dar para você o que você precisa, sem precisar de ninguém. E, acima de tudo, sabendo quanto custa.
E é claro que a gente tem algumas palavras-chave, né, quando a gente fala disso. Primeira coisa, automação. O que é automação? Eu vou num portal, eu clico num botão e eu quero magicamente que algo aconteça. O que é magicamente? Eu quero apertar um botão e quero que nos bastidores não venha um neguinho que receba um e-mail para depois sair correndo para poder executar alguma coisa. Não, eu quero que aconteça magicamente sem ninguém saber. Outra coisa, orquestração. O que é orquestração? Para pequenas empresas é fácil, porque simplesmente um vira para o outro e fala assim, sobe aquele servidor, o cara vai lá, faz correndo e faz tudo. Ele puxa o cabo, liga a força, sobe o servidor, instala o sistema operacional, faz tudo. Né? Mas quando a gente fala de grandes empresas, a gente começa a falar de processos, não é assim tão simples. A gente começa a falar de ITIL, começa a falar de governança, que tem que ser seguida. Como é que você consegue associar todos esses processos das empresas dentro do modelo de orquestração? Hoje é possível. Você consegue hoje, através de um portal, em muitas soluções de mercado, não estou falando de HP, gente, estou falando de muitas soluções de mercado mesmo, né? Você consegue, através de um portal, você solicita alguma coisa, um orquestrador ele consegue fazer toda a mágica para você, incluindo workflow, ou seja, alguém vai ter que aprovar algo antes. Você vai saber quanto você vai pagar, essa conta vai para o departamento ou para a pessoa correta. Né? E muitas vezes, para que isso aconteça, você tem que transformar o seu serviço. Por quê? Será que esse modelo de automação e esse modelo de orquestração vai atender 100% o seu processo hoje? Exatamente como você tem? Talvez não. Talvez você tenha que reinventar um pouco a sua empresa também, os processos dentro da empresa. É uma pessoa que nunca aprovou nada, porque é uma pessoa de negócio, está focada em negócio. Então, agora você vai ter que dar um clique ali para aprovar esse custo, senão você não vai conseguir. Isso tem que passar por essa mudança também. Note, isso é para qualquer cloud. Então, note. Né? Quando a gente começa a falar de jornada, a primeira coisa, a gente começa a falar sobre uma série de transformações e palavrinhas-chave que a gente muitas empresas não veem, não conhecem. Então tem que tomar cuidado para garantir que as empresas, não importa o tamanho delas, saibam disso. Outra coisa, quando a gente fala de cloud, a gente começa a ver um monte de sopa de letrinhas. Começa a ver sobre IaaS, PaaS, SaaS, Public, Private, enfim, tem todo tipo de nuvem hoje no mercado. No final das contas, qual a ideia disso? A ideia é que o time de informática tem que prestar serviço para um negócio. Não importa como, não importa qual seja a solução. Todas as soluções aqui, eu falo, tem seus lados bons e lados ruins. E, novamente, não importa o provedor. Não importa se é HP, não importa se é Amazon, não importa se é Azure, não importa. Cada um tem seus prós e cons em cima disso. Mas, acima de tudo, o time de TI tem que se reinventar para poder garantir automação, para poder garantir orquestração alinhada com o negócio e, acima de tudo, ter a solução correta para atender os negócios. E, novamente, tem uma série de palavras-chave quando a gente fala de solução. Palavra-chave número 1. Peraí, eu quero pagar pela minha infraestrutura ou eu quero pagar como serviço? Eu quero pagar pelaquela licença daquele software ou não? É algo que eu vou usar por 10 anos ou algo que eu vou usar por um mês? Tudo bem? Então, tem uma série de palavrinhas mágicas que te ajudam a definir, é claro, qual seria o modelo correto de cloud que você vai utilizar hoje. Acima de tudo será que tem uma solução única que vai atender todas as necessidades de vocês? Resposta, para uma pequena empresa com meia dúzia de servidores, a resposta é talvez sim, ela atenda. Quando começa a subir muito mais a quantidade de servidores e aplicativos, a resposta é talvez. Agora, quando a gente fala de uma empresa de 500, 1000 servidores, a resposta é definitivamente não. Não existe uma solução única que vai atender a absolutamente tudo. Ou seja, se vocês falarem assim, mas eu testei a solução da Azure e eu acredito que eles podem ter todas as minhas soluções. Resposta, se for uma pequena empresa, talvez. Se for uma grande empresa, eu duvido. E a Amazon? Eu duvido. E a HP? Eu também duvido. Sendo muito transparente, não existe uma solução única, mágica, para atender absolutamente tudo. Ok? E quais são os grandes pontos que você sempre tem que considerar? É claro, segurança, você quer ter a garantia que o dado que está lá está seguro. Disponibilidade, você fala sobre soberania dos dados. O que é? Onde estão meus dados? Está no Brasil? Está fora? Tem empresas que têm essa preocupação, para garantir que o dado não vai estar aqui no Brasil.
Todas essas sopinhas de letrinhas aqui, elas têm que ser pensadas na hora de você pensar numa solução, seja qual for. Ok? E quando você fala de uma jornada para cloud, quais são as grandes chaves que você tem que... Quais são os grandes pilares que você tem que pensar? Primeiro, transformação de serviço. Você como informática, está prestando serviço para uma empresa. Como que você pode garantir que essa prestação de serviços vai ser ideal, que vai ser adequada? Pode ter mudança de processo, tem empresas que não estão acostumadas com isso. Tem muitas empresas que têm uma cultura muito forte, mas é inevitável. Transformação de aplicações. Por que isso? Novamente, gente, pega o caso do NT4, o servidor NT4 com aquele aplicativo MetaFrame que está com a bênção e o São Jorge em cima dele. Não dá para simplesmente mudar. O que é transformar no aplicativo? O que quer que esteja rodando lá, eventualmente vai ter que passar por um upgrade, por uma transformação, usar uma solução nova. Um aplicativo não importa. Não dá para ter uma solução mágica, mas tem que passar por um upgrade simplesmente porque eu não consigo pensar em um NT4, por exemplo. Eu estou sendo extremo, mas só para dar um exemplo bem drástico para vocês, né? O NT4 dentro de um modelo de serviços. Não dá, simplesmente não dá. Outra coisa, transformação de tecnologia. O que é transformação de tecnologia? Muitas empresas hoje estão acostumadas a chamar uma empresa e falar assim, olha, então, eu quero o servidor MBL 460, mais o storage tripar, mais não sei o quê. Muito techniquez. Tem gente que não quer saber qual techniquez. Tem empresas que nem têm tempo de se atualizar tecnologicamente sobre isso. O que ele quer? Eu quero um servidor. Não importa. Simplesmente isso. Não importa se o servidor está aqui, está lá, qual modelo. Ele quer um serviço. E quer uma garantia de disponibilidade, é claro. E modelo de operação, como é que eu opero isso? Como é que eu garanto que o servidor vai parar de pé? Que ele vai estar atualizado, que o aplicativo vai estar atualizado e funcionando? Às vezes eu tenho que mudar isso também, porque o servidor pode não estar mais em casa, pode estar em outro lugar. Eu posso ter que contratar alguma empresa para poder suportar isso para a gente. Isso, gente, é um grande pilar, é um ponto principal quando fala de jornada. Então, primeiro, você tem que sempre pensar em a cultura da empresa. Tem empresas que são resistentes. Lembra que a gente falou sobre geração X, geração Y? Tem pessoas que simplesmente não entendem. Eu já fui em empresas, acredite, já fui em empresas onde eu fui falar com o CIO e ele perguntou, eu não entendo porque eu preciso de cloud. Eu ouvi falar que reduz custo, mas eu não vejo nada. Porque ele não tem visão, ele não tem ideia como fazer isso. Então, pelo contrário, pode ter medo. E quando eu falo de aplicações? Para empresas pequenas, esse mapinha não bate muito, mas quando a gente fala de empresas médias, empresas grandes, vocês vão entender quando eu explicar o que é esse mapinha. A gente fala de uma série de dados de disco, database, arquivos, textos, não importa. Se a gente fala de dados para todo lado. Quem acessa esses dados? Eventualmente tem um dado específico que só o aplicativo 1 acessa. Tem um outro dado que só o aplicativo 3 acessa. Mas tem o resto dos dados aqui que todos os aplicativos acessam. Então, olha só, a gente começa a falar sobre interfaces, aplicativo falando com aplicativo, import de dados, export de dados, ou seja, uma maçaroca que dá até medo. E eu garanto para vocês, para quem trabalha numa empresa aqui, eu aposto que pouquíssimos de vocês vão falar que vocês conhecem exatamente todas as interfaces e como cada aplicativo está falando com cada database. A gente não tem essa visão. Então, acima de tudo a gente tem que mapear o que acontece. Como é que está mapeado isso? Por que isso? Eu pego um servidor. Não importa o que esteja rodando nele, eu pego um servidor, mas ele tem um dado, ele tem uma comunicação com dado. Eu pego esse servidor e movo para Azure. Microsoft, Azure. Mas ele está acessando um dado que não foi movimentado para lá, não foi transportado para lá, ele continua em casa. Como é que fica essa comunicação com o dado? Lenta. Muito lenta. Aí depois você fala, Azure é um lixo. Mas não é Azure que é o lixo, você mandou um aplicativo para lá que precisa acessar um dado que não está lá. E eu estou dando exemplo de Azure, não é só Azure, é Azure, é AWS e também HP. Tenham sempre muito bem mapeados o que vocês têm de aplicativos, o que vocês têm de informações. Eu tenho que transformar alguma coisa para cloud, eu não vou movimentar um servidor, eu vou movimentar todos ao mesmo tempo que têm acesso ao dado. Todos. Aí eu não vou ter problema, por exemplo, de latência. E cenários para migração? Gente, isso aqui, eu diria que foi um slide de propósito, que não dá para explicar em detalhes cada um deles, mas
Olha a quantidade de cenários, de ideias, de opções que vocês podem ter quando você fala de uma migração para cloud. Que vai desde, eu simplesmente pego uma imagem de um servidor, do jeito que está, não mexo uma vírgula, e movo para a cloud, e diga-se de passagem, é mais fácil. Pego de um lado, movo para o outro, está tudo lá. Até uma solução que, assim, pega esse aplicativo, jogo no lixo porque não funciona mais para mim e procuro outra coisa. Simplesmente porque não atende. E no meio do caminho, é claro que eu tenho ajustes específicos no aplicativo, eu tenho, eventualmente, tenho que fazer uma migração no sistema operacional, eventualmente, eu tenho que só fazer uma migração de aplicativo. Existem N cenários. Aí depende caso a caso. Novamente, não existe uma solução única para a empresa, para o servidor, para o aplicativo. Cada caso é um caso. Tudo bem? E DevOps. Alguém aqui já ouviu falar de DevOps? Ninguém? Levanta a mão. Alguém já ouviu falar de DevOps? Sabe o que é? Então, vale a mensagem. 3 pessoas que eu vi só que levantaram a mão. Se vocês não conhecem isso, gente, conheçam. Isso é uma tendência forte quando falamos de tecnologia. Porque a gente começa a falar de um nível de maturidade. Eu não vou contar os detalhes. Se vocês quiserem conversar sobre isso, a gente pode conversar no stand. Mas a gente está falando de quem vai até o portal pedir um servidor não é mais informática. É o usuário, é o desenvolvedor, sem qualquer intervenção do time de informática. Aí vocês falam, pô, mas e meu emprego? Alguém tem que cuidar que o portal esteja funcionando, que as imagens estejam lá, que tudo esteja funcionando. Então vocês não vão perder o emprego. Mas isso é uma tendência forte, principalmente quando a gente fala de cloud. Porque, novamente, automação, orquestração, temos que ficar alinhados com todas essas tecnologias. Tá bom? E o portal, o que ele tem? Catálogo de serviços. Então acaba aquela festa do caquinho, onde o cara chega e fala assim, eu quero um servidor com 7 processadores e meio e 12 GB de memória. Não, não tem. O cara tem que ir no catálogo. Se tiver lá no catálogo, ok. Se não tiver, paciência. O cara não vai ser atendido. Ele vai ter que se adequar. Todo mundo tem isso hoje. Você pode ir na Azure, você pode ir na AWS, você pode ir na HP e pedir um servidor do jeito que você quiser quando fala de cloud? Não. Você tem que se adequar. E volta a história. Mudança de processo, mudança de, enfim, N situações diferentes. Tudo bem? E quando a gente fala sobre HP? É claro que tem que fazer uma merchan aqui também, né? Só falar também sobre cloud não dá certo, né? O fato é, a HP, ela acredita que não temos uma solução única para atender tudo. Como eu falei para vocês. Então, nós temos soluções tradicionais para atender aquele NT4 que você não consegue mudar de jeito nenhum, mas que você precisa, de alguma forma, manter o seu hardware. A gente fala sobre soluções de private cloud, que são infraestrutura que pode estar na casa de vocês, infraestrutura que pode estar num data center HP, pode estar no data center de qualquer fornecedor que vocês tenham, suportado por vocês ou suportado pela HP. Temos soluções de public cloud. Public cloud, tal como a AWS, tal como o Azure, nós também temos. Poucas pessoas sabem disso, mas vocês podem visitar hpcloud.com. Temos soluções como a AWS, como o Azure. E Managed Cloud. Isso é uma solução que só HP tem. Por quê? Imagina um meio termo entre uma solução que é 100% compartilhada, como é Public Cloud, e uma solução que é 100% dedicada, como é Private Cloud. Mas o que eu ganho com isso? O que você ganha é flexibilidade para customizar o seu ambiente. Isso ninguém tem no mercado. O que mais que nós temos dentro desse pacote desse Helium? Todo tipo de aplicativo que vocês podem imaginar. SAP, CRM, Dynamics, Correio, Oracle, mobilidade. Gente, tem um pouco de tudo. Todos alinhados com essa tendência. Mas, novamente, gente, reforço. Não existe virar uma chave. Não existe você pegar uma aplicação e mover para a nuvem. Isso não existe, gente. Para qualquer solução de cloud, se preparem para a transformação. Se preparem para garantir que tudo vai funcionar contento. Ok? E que você não vai ter nenhum espanto. Você não vai pegar, vai virar uma chavinha, está lento, e depois você fala, HP não deu certo. Tudo bem? Gente, era isso que eu queria falar para vocês.
Eu queria apenas dar essa introdução sobre cloud para vocês, lembrando alguns pontos importantes. Lembrando que nós temos todos os tipos de geração. Nós temos que atender essa geração, entender essa geração que às vezes são aversas a mudanças. Temos que garantir também que, sempre que a gente fala de uma transformação, a gente tenha o caminho correto para fazer essa transformação, entender cada aplicativo antes de você fazer, para você entender para onde você pode levar. Novamente, tem vários sabores de cloud hoje em dia. Tudo bem? E, acima de tudo, pensem que informática hoje tem que prestar serviço ao negócio. E isso tudo está aqui para vocês, para ajudar vocês a prestar serviço ao negócio. Ok? Então, gente, eu queria, já que a gente tem bastante tempo aqui ainda, levantar a plaquinha aqui com um tempinho, eu deixo aberto para perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta em cima desse tema de cloud. Novamente, gente, se vocês quiserem fazer sobre o conceito de cloud, fique à vontade para fazer perguntas sobre cloud, independente de soluções HP. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Ninguém levantou a mão, então assim, gente, quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a participação. Eu não quis realmente encher tanto techniquez em cima de vocês, que eu posso ir longe aqui quando a gente fala de cloud, mas caso alguém tenha alguma dúvida, mesmo que seja sobre conceitos de cloud, eu vou estar ali no stand da Torino, a gente está representado aqui com a Torino, para falar um pouquinho para vocês sobre soluções não só de cloud, mas sobre servidores, sobre desktop, sobre impressoras, sobre um pouquinho de tudo da HP. Estou no stand da Torino, se vocês quiserem pode ir lá, a gente conversa um pouquinho também sobre isso. E é isso, agradeço então a participação e a presença de todos.